Oi, eu sou a Teacher Bruna e hoje eu quero ensinar para vocês um truque para saber todos os números em inglês, independente do nível de inglês que você tem. A primeira coisa que eu queria comentar aqui é o seguinte: todo mundo, quando é criança, aprende a contar de 0 a 10 em inglês. Mas com o tempo, as pessoas continuam estudando inglês, se formam, são fluentes, falam bem e não sabem falar todos os números em inglês. Isso é uma coisa que vai ficando para trás, porque é muito básico, nunca treina, nunca pratica e passa reto. Mas eu tenho uma tática bem simples que, independente do nível de inglês que você tenha, depois de hoje você nunca mais vai ter dúvida de como falar um número em inglês, e não importa o tamanho dele. Isso vai servir para N coisas, para você falar uma data, para você falar um preço de alguma coisa que tenha um valor longo, um número longo. É bem simples e ela vai se basear exatamente nos números de 0 a 10. Então, vamos começar. Eu vou colocar sempre umas fotos aqui do lado para vocês poderem acompanhar os exemplos que eu tô dando. Então, eu vou colocar aqui para vocês os números de 1 a 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui nessa fotinha. Bom, eles vão ser a base para todos os outros números que a gente vai ver. E eu vou separar os números agora em grupos. Então, o segundo grupo, depois desse 1, 2, 3 até o 10, é o grupo que eu brinco que são os excluídos, que é o 11 e o 12, porque eles são os únicos que têm essa terminação. Todos os outros não entram nesse esquema. Então, eu vou adicionar eles aí na foto. Vai aparecer a foto com 11 e 12. O 11 e o 12 são números que estão solitários ali naquele grupo. Mas, do 13 em diante, a gente vai começar a entrar numa lógica que eu chamo do grupo teen. Teen em inglês significa adolescente, adolescência. Então, até se você quiser contar, por exemplo, que tal pessoa tá na adolescência, ela tá na adolescência. A gente costuma dizer em inglês, she's in her teens, or he's in his teens. Então, teens é adolescência. E a idade dos adolescentes é dos 13 aos 19 anos. Muito bem, então do número 13 ao número 19, a gente vai encaixar a palavra teen em todos os números. Então, você vai pegar os números de 0 a 10, que a gente viu lá, e vai adicionar a terminação teen em todos eles nessas idades da adolescência, dos 13 aos 19. Vou colocar aqui a foto para vocês. Então, os únicos números que tem uma leve alteraçãozinha de como eles são de 0 a 10 são o 3 e o 5. 3 não vai continuar com o começo 3, a gente vai mudar ele para third. E o 5 não vai continuar como 5, a gente vai ter que mudar ele para fifth. Mas tirando eles dois, todos os outros são iguaizinhos. Então, o 3 que virou third vai ficar 13. O 4 continua sendo 4, 14. O 5 vira fifth, então 15. Não existe 15, ok? 15. Depois a gente tem o 6, que vira 16. E a gente tem o 7, que vira 17. A gente tem o 8, que vira 18. O 9, que vira 19. Então, percebe? São os mesmos números que você já sabia, de 0 até o 9, nesse caso. E eu adicionei o teen. Isso daí é o nosso primeiro grupo. O nosso segundo grupo é o grupo T. Então, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no grupo dos adolescentes, mas dessa vez eu vou colocar T no final e não teen. Claro que existe aquela coisa do accent, do sotaque, então não necessariamente esses números vão ser lidos exatamente da forma como eu coloquei aí pra vocês na foto e que eu tô vendo aqui do meu lado. Então, nem sempre eles vão ler dessa maneira exatamente como tá escrita, tipo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Você vai ouvir algumas vezes eles enrolando esse TY como se fosse um R ou como se fosse um N. Então, é muito comum, por exemplo, 70, 75, na hora que eles estão falando mais rápido. Então, a mesma coisa o 30. Ninguém fica falando 30, 31. Eles falam 30, 35, 34, 33, ok? Então, é comum que esse T não fique exatamente T. Mas não tem problema, você tá começando, usa o T mesmo, vai estar correto. Ok? É o seu sotaque, é o seu accent. E tá tudo certo, com o tempo você vai começando a imitar eles.
Só que aí eu tô dando pra vocês os números do grupo 2, todos com 0, né? Todos os números redondos, 20, 30, 40. Ah, e tem uma observação. O 40 aí, ele perde a letra U. Então, lá no 4 ele escreve com U, no 14 ele escreve com U, mas no 40 não tem U. Ele se torna 40, sem a letra U, tá? Agora, e como que faz, teacher, se eu quiser colocar números quebrados, né? 21, 22, 34, 45. Eu escolhi alguns exemplos. Ih, eu tô gravando tudo sem microfone, rapaz. Será que tá ruim? Eu vou voltar. Bom, então eu separei aqui alguns exemplos pra vocês com números quebrados. Como que tem que ser a lógica na sua cabeça? Você tem que pensar o seguinte. Primeiro, o número principal. Então, é com 20. Então, primeiro você vai falar a palavra 20. E depois o número secundário. Então, 21, aí você fala o 1. 23, aí você fala o 3. Então, eu escolhi aqui esses exemplos que vão aparecer pra vocês e eu tô vendo aqui. Então, o primeiro que eu escolhi foi 21. Percebe? Primeiro eu escrevi e falei 20, que era o 20, e depois eu falei 1, 21. Se fosse com 2, 22, 23, 24. Eu coloquei aqui com 30 depois. Então, 34. Falei o 30 primeiro e depois eu coloquei o 4. Mesma coisa se fosse com qualquer outro número quebrado. 56, 79 e 85. Então, não importa o número que você tenha. É só você pensar, primeiro, de 0 a 10 e colocar o T, se for desse grupo dos adultos, né, a partir dos 20. E segundo, você coloca o número de 0 a 10. Percebe que até aqui você só usou de 0 a 10? A única questão é que você adicionou o T quando estava se tratando desse primeiro número principal, né? 20, 30, 40. Mas foi bem simples, você só adicionou 2 letras. Até aqui, de 0 a 10, está te ajudando super. O próximo grupo, ou seja, quando a gente chega lá no 90, aí tem 91, 92, 93, 99. O que vira? Vira 100. Então, agora a gente tem aqui o grupo do 100, que é a centena. E isso é como se em inglês eles sempre falassem assim, 100, 200, 300, 400, 500. Então, mais uma vez, você só precisa saber de 1 a 10 e você vai adicionar uma palavra. No caso, a palavra agora é 100. Então, se a gente for fazer um por um, a gente vai pensar no número de 1 a 10 e a gente vai colocar o 100 junto. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Aí agora a gente cai de novo naquele problema. Mas, Bruna, e se for um número quebrado? Não é só o 100. A gente vai entrar na mesma lógica. Você vai fazer da seguinte forma. Primeiro, você fala o número principal, o 100. Então, olha aí o meu exemplo que eu coloquei para vocês. A gente tem lá 100. E depois a gente tem o número 20. E a gente vai ler o número 20, 20. E por último, o número 5, 5. Então, toda a combinação junto, 125. Eu li um por um. Eu peguei o 100, depois eu peguei o 20, depois o 5, 125. 125. Eu peguei aqui o exemplo de 364. Então, a gente tem o number 3 e a gente tem que pensar ele na casa dos 100. Então, 300. E aí, o 6, ele vai ser o dos adultos, 60, é só botar o T. E por último, eu tenho o 4. Então, 364. E o nosso último exemplo de números quebrados na casa dos 100 é o número 781. Então, 7, a gente vai ler com 100, o 100, certo? Então, 781. 781 ou 81, se você for ler certinho como tá escrito, sem nenhum sotaque. Então, 781. Li primeiro a casa do 7, depois eu li a casa do 80 e depois eu li a casa do 1. 781. Você consegue fazer isso com absolutamente qualquer coisa. Bola no seu caderno agora pelo menos 3, 4 números aleatórios dessa casa, dessa centena. E depois você escreve do lado como que ficaria esse número de maneira completa. Porque também muitas vezes as pessoas sabem falar os números, mas por nunca praticar a escrita, não sabe como que escreve.
Então, eu te recomendo dar uma pausa nesse vídeo agora e tentar escrever esses números de centena que você mesmo vai criar. O próximo grupo é o grupo 1000, ou seja, quando eu cheguei lá no 999, a gente cai no 1000, no grupo do 1000. Então, aqui é um novo grupo, o grupo 1000. O grupo 1000 vai funcionar igualzinho funcionou o 100. Você vai usar os números de 0 a 10 e você vai adicionar a palavra 1000. Então, 1000, 2000, 3000, 4,000, 5,000 e assim por diante. Não tem segredo. E se for número quebrado, como que eu vou fazer? De novo, vou colocar aqui mais 3 exemplos de números quebrados que eu escolhi para vocês. Então, o primeiro é 1871. Vamos supor que você queria falar esse ano, de 1871. Como eu falaria isso em inglês? A gente vai ler grupo por grupo. Então, primeiro, 1000. Segundo, 800. Terceiro, 70. Último, 1. Então, 1871. No próximo exemplo, 1986. A gente vai ler 1986. 1986. De novo, eu li grupo por grupo. E por último, eu coloquei esse ano que a gente tá. Então, 2021. 2000 é o 2000. O 0 a gente não conta, porque não tem nada naquela casa do 100. Então, a gente já pula para a próxima casa. Então, 2021. Ok? Mas, para não ter que falar um número de maneira tão comprida, os americanos, eles facilitam tudo que eles podem facilitar, gente. O que eles fazem? Eles juntam os números em parzinhos, em 2 partes. Então, aquele 1871, ele pode simplesmente virar 1871. Aquele número 1986 pode virar 1986. Isso facilita muito. Para que ler um número super completo se você pode criar novas combinações? Então, sim, é estranho, 1986. Parece que você tá falando outra coisa? Sou estranho para nós, mas para eles é super normal e com o tempo a gente se acostuma também. A mesma coisa para 2021. A gente pode falar simplesmente 2021. E isso vai representar a mesma coisa. Então, é um jeito prático de você falar números grandes, longos. Outra coisa bem interessante que eles costumam fazer é quando a gente tem um número nessa casa 1000 já tá aí na casa dos 1000, mas ele é um número bem redondo, ele termina com 00. Quando a gente tem 2 zeros, isso é a casa 100, né? É a centena. Então, para poder usar ainda desse artifício, dessa facilidade de juntar números, eles primeiro leem os 2 primeiros números e depois eles leem os 2 zeros que estão lá redondinhos como 100, porque eles representam a centena. Então, eu vou colocar aqui o exemplo para vocês. A gente poderia 1200, em vez de chamar 1200, a gente lê 1200. E aí isso representa 1200. E isso vai servir, de novo, para qualquer coisa. Isso poderia ser o preço de um aluguel de uma casa. E eles poderiam te dizer, olha, a casa custa 1200. Então, você tem que adaptar que 1200 é 1200. A mesma coisa, por exemplo, com 1900. Eles poderiam falar 1900. Isso é bem comum, bem normal. Bom, vocês já devem imaginar que o million e o billion também vai acontecer na mesma lógica, então eu nem vou ficar aqui me prolongando muito para vocês não cansarem, mas eu coloquei aqui pelo menos a imagem com um exemplo para vocês. Então, a gente tem que, mais uma vez, saber de 0 a 10 e adicionar a palavra million e a palavra billion. Então, 1 million, 2 million, 1 billion, 2 billion. Ou seja, se você sabe em inglês todos os números de 0 a 10, você sabe até infinito. Basta você fazer essas combinações, lembrar dos grupos. Então, a gente tem lá o grupo teen, a gente tem o grupo T, depois a gente tem o 100, 1000, million, billion, e eles vão se juntando, é todo mundo a mesma coisa. Se você sabe de 0 a 10, você sabe tudo. Então é isso, agora você já sabe como falar qualquer número em inglês. Pratique escrevendo, pratica lendo, pratica falando em voz alta. Isso vai fazer diferença para que fique cada vez mais rápido o seu raciocínio. Não tem segredo. Eu espero que eu tenha ajudado você. Um beijo e até a próxima.